Agora caiu a casa da Uber. Ministro Flávio Dino pediu mais informações da maior arma da Uber, o algoritmo. Sobre a chamada subordinação algorítmica. E o que ele falou é muito grave em relação à existência ou não dessa figura de sanção que se daria pela via do algoritmo. Porque isso já foi posto aqui, mas ele deu densidade ao argumento. Então, a minha solicitação, não só aos eminentes relatores, mas sobretudo às partes do AMIT, que era uma reflexão sobre a chamada transparência algorítmica. Vem comigo quando falar dessas esperanças que os motoristas estão tendo, porque se o ministro Flávio Dino tiver as informações corretas, vai ver os abusos que a Uber faz através do algoritmo. Agora, a Uber vai ter que revelar os seus segredos. Vamos descoberto! Vamos na máquina! Bora lá curtir esse vídeo. Salve galera, sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Uber. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Ministro Flávio Dino vai mexer no vespeiro. Motoristas estão com bastante esperança e viralizou as falas do pedido do ministro Flávio Dino, que ele quis saber mais sobre a subordinação algorítmica. De onde que o ministro ouviu isso? Ele tem ouvido aí, durante os dias que está tendo no STF, julgamento se há vínculo ou não dos motoristas, vários advogados e pessoas que vão lá e falam de como a Uber convence o motorista, vamos colocar assim, convence o motorista a trabalhar de forma que é prejudicial a ele, que não tem essa tal autonomia, que é através do algoritmo. E o ministro ouviu as falas e os argumentos do advogado do sindicato aqui do Rio Grande do Sul e ele pediu maiores informações, né? Aí o pessoal está dizendo, pô, vai pedir para a Uber, não vai dar as informações corretas. Tem bastante informações sobre como funciona o algoritmo. Os motoristas sabem. É porque tem curso de TI, hackeou o sistema da Uber? Não. Porque, dependendo do que a gente faz, o sistema reage de uma forma. E há padrões. E como a gente se fala, a gente vê que o mesmo modo de agir do motorista, o aplicativo reage da outra forma, para obrigar nós a trabalharmos. Ah, uma palavra muito forte, obrigar. Ele obriga. O algoritmo faz isso. Eu fiz um vídeo, acho que uns 3, 4 anos atrás, que fala desde quando tu entra na plataforma até a situação que a gente está hoje. Eu já estava prevendo que a situação que a gente estava. Já previa como que trabalhava o algoritmo, porque eu estudei sobre o algoritmo, do algoritmo das redes sociais e do Uber. E através do algoritmo da Uber e a sua gamificação, ela faz o que ela quer com o motorista. A Uber usa esse algoritmo como uma ferramenta poderosa de controle. Através dele, incentiva os motoristas a trabalharem mais, a aceitarem condições desfavoráveis e até ficarem disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas como funciona o algoritmo de nós motoristas? Esse algoritmo é como um mestre invisível, decidindo quem terá a oportunidade de ganhar dinheiro e quem ficará esperando. Ele leva em conta uma miríade de informações, desde a localização dos motoristas até a demanda dos passageiros, até mesmo as métricas de desempenho individual. Esse algoritmo é implacável e não conhece o cansaço. Ele opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, calculando minuciosamente a distribuição das corridas. Para alguns motoristas, isso significa uma enxurrada constante de solicitações lucrativas, mas para outros pode significar longos períodos de ociosidade, à mercê de um sistema que parece esquecê-los. Essa realidade implacável coloca os motoristas em uma montanha russa emocional. A cada solicitação de uma nova corrida, a esperança de ganhos maiores se renova. No entanto, a incerteza persiste, pois o algoritmo dita as regras do jogo. E quando as corridas escasseiam e o silêncio toma conta do celular, a frustração e a ansiedade tomam conta. E todo esse abuso do algoritmo está acontecendo por causa dos valores. E não estão batendo nisso aí. Porque eles ficam falando, tem que garantir uma renda mínima para o motorista. É tudo que a Uber quer. Continuar nos pagando uma miséria. O próprio CEO da Uber já fala que usa o algoritmo para fazer o motorista ganhar menos. Usa de discriminação. É tudo para o motorista ser prejudicado aqui. Ficar horas e horas trabalhando, não conseguir bater suas metas. E para bater suas metas ele tem que rodar muito. Então tem muito custo. Então o motorista fica na corrida dos ratos. Uma oportunidade que é boa para todo mundo, tanto para o aplicativo quanto para motorista e passageiro, está se tornando uma tormenta para a maioria dos motoristas, maioria esmagadora. Um ou outro motorista que se sai bem, a gente com estratégia consegue sobreviver aqui. Não é nem viver, é sobreviver. E aí o ministro, pedindo essas informações, que tem farto material, o pessoal acadêmico, que vai sempre, quando tem audiência ou tem sessão, vai dizer como é que funciona o algoritmo.
Daí pode confrontar com as informações que a Uber 99 e aplicativos trazem para o ministro, e tá dando uma esperança pro motorista. Pô, agora vai abrir a caixa preta, vai mexer no vespeiro. A arma secreta da Uber é o algoritmo. O algoritmo é um carrasco, pessoal. Muitos dizem que não, que eu consigo com a estratégia. Tu pode ter a melhor estratégia. Dependendo do dia, ela não funciona. Por quê? Porque o algoritmo trabalha, porque ele sabe que tem mais motoristas. Nessa mesma rua que eu tô aqui gravando para vocês, pode estar você e eu aqui nessa mesma rua esperando corrida. Se ele mandar 1 por 1 e você não aceitar, não vou aceitar. Eu faço conta. Eu sei que 1 por 1 não vai me ajudar em nada, vai ter prejuízo, eu tô pagando para trabalhar. Quando vê, eu aceito, vai ver. Mas o Marcelo tá lá, o algoritmo vai mandar para mim, eu vou fazer. Se eu e você não fizer, ele vai procurar alguém de 3, 4 quilômetros para frente, longe do local onde é a corrida. Então o algoritmo trabalha sempre a favor da empresa e nunca a favor. Não é igual a distribuição das corridas para os motoristas. E aí o advogado trouxe o relato que a gente vem falando há anos. E é até bom reforçar através desses advogados e acadêmicos nessas sessões. Mas vamos para as falas aí do advogado e o pedido do ministro. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhora ministra, senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público, minhas saudações à Suprema Corte. Começo essa breve intervenção rediscutindo o tema que eu creio ser central para a solução, a questão da autonomia. Não há dúvida que os trabalhadores querem maior autonomia. No que ela se concretiza? Eu trabalhar as horas que eu quiser e eu fazer as viagens que eu quiser. Por que isso não se dá? Em geral, pela ação das empresas. Existem penalizações materiais e funcionais para os trabalhadores que a exercem. Exemplificando, se eu começo a cancelar muitas corridas, eu posso ser suspenso e mesmo expulso da plataforma. Se eu começo a trabalhar menos tempo, como o exemplo aqui já citado, desde ontem, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou assistir a minha neta no balé, no dia seguinte, o algoritmo não distribui para esse trabalhador as boas corridas, como, digamos, uma corrida para o aeroporto. Lá, quando entra uma corrida boa, o algoritmo escolhe. Quem não trabalhou ontem menos de 8 ou 10 horas, não ganha essa corrida. Ele dispara a corrida apenas para os que trabalharam mais. Os que trabalharam menos não recebem. Portanto, a autonomia, ela não existe, ela se transforma em subordinação algorítmica, como bem diz o processo, no momento em que uma das partes pode impor penalidades administrativas, funcionais e materiais a quem tenta executá-la. Isso caracteriza a subordinação algorítmica. Somente a Justiça do Trabalho tem competência e aptidão para ver no caso concreto se isso se dá ou não se dá, porque de fato nem todas as plataformas trabalham assim, nem todas as plataformas trabalham de forma uniforme, mas eu asseguro que Uber e 99, as duas maiores que falaram, aqui é dessa forma que elas se organizam. A Justiça do Trabalho terá a capacidade, portanto, de examinar, no caso concreto, se há ou não há uma relação de emprego, dentro daquilo que, sem nenhuma dúvida, é uma relação de trabalho. E isso já não somos nós que estamos dizendo, foi a Organização Internacional do Trabalho, uma das mais belas construções do espírito humano, que em junho desse ano estabeleceu com clareza: as plataformas são relações de trabalho. Os motoristas e entregadores são trabalhadores em plataformas digitais. Portanto, mas não necessariamente eles são empregados, não necessariamente. A trabalho que terá a competência de ver no caso concreto, como teve nesse, se estão presentes as condições de uma subordinação algorítmica ou não estão. Nesse caso, e eu li a instrução, Vossas Excelências certamente leram, também não há dúvida que estão presentes. E para encaminhar o encerramento, nós devemos responder ao questionamento que o ministro Dino fez ontem, porque não há dúvida que é muito provável, e há muitos processos no Congresso, haverá uma regulamentação dessa matéria.
Mas enquanto não houver a regulamentação, o que nós aplicamos? E aí eu relembro o que disse ontem também a colega Sol Correia, que na Europa, primeiro as cortes de justiça estabeleceram as molduras da garantia e do reconhecimento dos direitos trabalhistas. Depois que as cortes de justiça fizeram isso, os parlamentos regulamentaram as formas de trabalho de uma maneira mais específica. Mas a novidade primeiro chega no judiciário, depois ela vai para o parlamento. Por isso que creio também que será a tarefa, a missão dessa Suprema Corte, reconhecer a possibilidade de que haja uma relação de emprego, que será declarada ou não por quem de direito, que é a Justiça do Trabalho. E isso estabelecerá uma moldura de proteção que certamente levará a uma regulamentação social adequada e necessária para essas novas formas de produção. Muito obrigado. Presidente, eu posso fazer uma solicitação às partes e aos amici curiae, porque eu fiquei muito impressionado com esse debate sobre liberdade e autonomia. Vossa Excelência é o relator e o ministro Alexandre também. E o doutor Scoteg, agora o último que fez uso da palavra, aludiu... Vossa Senhoria já guardou bem o nome de família. Eu aprendo rápido com Vossa Excelência. Scoteg. O doutor Scoteg fez alusão ao debate que acabou de ser posto novamente sobre a chamada subordinação algorítmica. E o que ele falou é muito grave, tem um peso gigantesco, à luz da moldura fática aqui apresentada. Então, creio que seria útil uma reflexão mais aprofundada, pelo menos para mim, para minha convicção, de todas as partes e todos os amici curiae, em relação à existência ou não dessa figura de sanção que se daria pela via do algoritmo, porque isso já foi posto aqui, mas ele deu densidade ao argumento. Então, a minha solicitação, não só aos eminentes relatores, mas, sobretudo, às partes do amici, que era uma reflexão sobre a chamada transparência algorítmica. Se existe, em que termos, e esse poder sancionatório vai até onde? Porque ontem o ministro Alexandre até muito bem colocou esse debate. É claro que qualquer relação contratual tem obrigações, é evidente, mas a densidade ou a profundidade que distingue as várias relações jurídicas, porque sabemos bem que os contratos civis e comerciais têm no seu âmago, à luz do Código Civil, exatamente a igualdade, a paridade entre as partes, é a letra expressa do Código. Então, eu faria essa solicitação de um memorial complementar, e especificamente sobre o elemento da subordinação e transparência algorítmica. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Muito obrigado, ministro Dino.